Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Quantas vezes na nossa vida nós somos pegos errando, cometendo algum delito, alguma transgressão e não assumimos a culpa? Geralmente queremos transferir essa culpa para outras pessoas. Assim como as crianças geralmente fazem ao ser pegas praticando algo que os seus pais proibiram. A primeira coisa que ela vai dizer: não fui eu, não fui eu. E se tiver um irmãozinho, foi o fulano, ou foi a gata, ou foi o cachorro, ou foi qualquer coisa, menos eu. Quantas vezes nós temos transferido a culpa que é nossa para outras pessoas? Isso é algo que não se deve fazer e nós vamos ver na palavra de Deus acerca disso. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, vamos ler do versículo 11 ao 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vejam que nós temos aqui uma transferência de culpa para todo lado. Primeiro, Adão. Adão, como responsável em cultivar e guardar e proteger o jardim do Éden, caiu no pecado ao comer o fruto proibido entregue por Eva. Mas a primeira coisa que ele faz é transferir a culpa para quem? Para Eva? Não. Adão transfere a culpa do pecado dele para Deus. Olha que absurdo. Vejam lá no versículo 11. Deus pergunta para ele: quem te fez saber que estavas nu? E ele responde no capítulo 12: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão é tão cara de pau que ele coloca a culpa em Deus, ao invés de assumir a sua própria culpa de ter falhado e ter desobedecido a Deus. Depois Eva, ela vai lá e coloca a culpa no diabo, na serpente. Eu já gravei um vídeo aqui, uma devocional, falando que o diabo, ele não forçou a Eva a comer o fruto proibido. E eu fiz até uma analogia, como se ele tivesse colocado uma bola na marca do pênalti, mas quem chutou a bola no gol foi Eva. Então não foi o diabo que forçou Eva a pecar, ela pecou porque ela quis. Da mesma maneira, Adão pecou porque ele quis. E da mesma maneira, você e eu pecamos porque queremos. Desde o momento que nós nos arrependemos do nosso pecado e cremos em Jesus Cristo, Deus nos livra, Deus nos salva, Deus nos tira da escravidão e da culpa do pecado, embora o pecado ainda esteja nos influenciando, mas a escravidão ao pecado acabou, quebrou os grilhões. Então, quando nós pecamos, a culpa é nossa e de mais ninguém. Então, tenha isso na sua cabeça. Quando você está sendo tentado, se você cair na tentação, a culpa é sua, não é do diabo, não é de demônios, não é do seu psicológico, não é de nada disso. A culpa é exclusivamente sua. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é extremamente corrupto. Nós ainda vivemos sob a influência do pecado. Então, o pecado nos influencia, mas ele não determina que nós pratiquemos o pecado. Então, o que nós devemos fazer? Ser fortalecidos. E como é que eu me fortaleço? Eu me fortaleço usando os meios que Deus nos deu para que o nosso espírito seja fortalecido. Leitura da palavra, oração, participação na Santa Ceia, comunhão com os irmãos, dentre outros meios. Então não ignore esses meios que são chamados de meios comuns de graça
que são meios pelos quais Deus derrama sua graça sobre a nossa vida, de maneira que nós fiquemos fortalecidos para que quando chegar a tentação, nós consigamos resistir a ela e fugir dela sem cair. Então, não transfira mais a sua culpa para ninguém. Assuma a sua responsabilidade, peça perdão a Deus e busque viver de uma maneira que agrade a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos fortaleça e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.